Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando a gravação do nosso Cena Legislativa, o nosso programa semanal de debates que realmente importam na agenda pública de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. E aí a gente está fazendo uma rodada, professor Vauli, com as pessoas que estão diretamente ligadas ao ecossistema de inovação, de ciência, de pesquisa aqui do Estado. E aí já tivemos a oportunidade de conversar com o professor Custódio, da Universidade Federal do Ceará, já tivemos a oportunidade de debater com o professor Idelbrando, da Universidade Estadual do Ceará, nosso amigo, e agora é a vez de conversar com o professor eleito e reeleito do Instituto Federal, professor Vauli Menezes, nosso amigo, um grande nome da ciência, da inovação, um grande incentivador e, mais ainda, entusiasta dessa discussão. Essa é a marca dele e ele vai falar aqui com a gente um pouco, né? Porque o IFCE é um mundo e aí o nosso tempo é curtinho, mas ele vai trazer aqui alguns lampejos do que o IFCE está produzindo, o que é que marcou, Vauli. E aí eu já começo aqui com uma pergunta para você. Primeiro quero agradecer o seu tempo, que eu sei que é corrido, você está presente em vários fóruns e várias discussões e ainda atua como professor, como pesquisador, isso é muita coisa. Então, agradeço a sua presença e já começo com uma questão direta, né? A gente já está aí no finalzinho de 2024 e aí eu pergunto, Vauli, o que é que para você marcou esse ano em termos de produção do IFCE? O que é que esse ano, quando a gente for lembrar de 2024, quando você for lembrar de 2024, o que é que para você vai ser a grande conquista do nosso Instituto Federal ao longo de 2024? Bom, primeiro, muito obrigado, Cleito, por receber o Instituto Federal do Ceará. Agradecer aqui ao Cena Legislativa pela oportunidade de estar falando do Instituto Federal do Ceará, Sim. Das oportunidades que a gente pode construir. E aí, de pronto, lhe respondendo, o que é que marcou 2024? Eu diria que foi o lançamento pelo presidente Lula, pelo ministro Camilo Santana, e aqui no Ceará, o apoio do governador Eumano, a expansão dos 6 novos campi do Instituto Federal do Ceará, sendo 2 em Fortaleza, um em Messejana, outro ali no São Gerardo, e outros 4 no interior do estado, Cascavel, Lavras da Mangabeira, Campos Sales e Mauriti. Uma outra questão, ainda em nível estrutural, é a consolidação da rede do Instituto Federal, dos institutos federais, mas aqui em específico do Instituto Federal do Ceará, no que tange a 2 grandes desafios, não só do Instituto, mas de todas as instituições de ensino, que é a consolidação da rede no que tange à alimentação dos estudantes, ao transporte dos estudantes. Nós vamos construir uma série de restaurantes acadêmicos dentro dos nossos campi, alimentação para os nossos estudantes, né? E isso é muito estratégico. Nós tínhamos um passivo de 22 restaurantes acadêmicos. A rede hoje tem 33 campi, vai passar a ter 36 campi, mais reitoria, mais polo de inovação. Perdão, 39, e todos eles vão receber os seus restaurantes acadêmicos, as suas bibliotecas, os seus espaços de vivência. Então, a infraestrutura necessária para dar o devido acesso, merecido acesso aos nossos estudantes e também aos nossos servidores, os nossos professores, os nossos técnicos administrativos. Esse é um grande legado. Do ponto de vista acadêmico em si, na expansão dos institutos federais e a interiorização da pós-graduação. 2024 foi um ano de interiorizar os programas de pós-graduação do Instituto, e isso é muito forte porque quem conhece o interior do estado do Ceará, do Nordeste, sabe a necessidade que isso existe, mas dos talentos que nós podemos não descobrir, mas fixar no interior do estado, né? E aí as outras ações mais, eu diria, impensáveis para quem conhece o Nordeste, de você interiorizar a ciência e a tecnologia, permitir que um jovem, aos seus 14, 15 anos,
ainda no ensino técnico, possa fazer pesquisas de impacto, produzir artigos de impacto, e o mais estratégico para a nossa rede, montar suas empresas, montar os seus negócios e mudar a condição não só sua, mas de sua família e de gerações, porque ele passa a ser um ser que inspira outros estudantes e na jovialidade deles. E aí, como é importante falar do Instituto Federal. Nós não temos somente cursos técnicos, como as pessoas, ainda algumas pessoas imaginam. Pô, se você me perguntar qual o seu maior desafio, professor Vauli, é mostrar que o Instituto Federal do Ceará é tão grande quanto as outras instituições. Sim. Mostrar nesse sentido. E aí, os nossos cursos de pós-graduação, os nossos cursos de graduação, nossos cursos de licenciatura, nossa educação à distância, e demonstrar que o IFCE não é só tecnologia. Tem muita arte, tem muita cultura, tem muitos outras ciências que envolvem e apaixonam muito o nosso Estado. Vauli, e quem é hoje, você tem uma vivência, não apenas enquanto reitor do Instituto, mas também como professor, quem é hoje o aluno do IFCE? Qual o perfil dele? O aluno do IFCE, o perfil dele é muito variado. Ele hoje atinge todas as classes. Tem demarcação de região metropolitana de Fortaleza, interior do estado? Olha, eu não diria que a gente tem essas demarcações, porque isso é muito variado, como eu falei. Por exemplo, se você for me perguntar quem é o estudante do Instituto Federal do Ceará, é aquele jovem, aquele menino, aquele trabalhador que encontrou no seu interior, a interiorização, no seu interior, a oportunidade de fazer e ter acesso a um curso de excelência com os professores mestres e doutores e com um corpo de técnicos administrativos que lhe dá muita segurança do ponto de vista do acesso às suas necessidades estudantis. O perfil dos estudantes do Instituto Federal do Ceará, 80%, 84% dele, vem de classe, de família, que ganham menos de um salário mínimo. Esses 80% que ganham menos de um salário mínimo, que pegam uma oportunidade dentro do Instituto Federal do Ceará e de outras instituições, mas dentro do Instituto Federal do Ceará, ele pega a oportunidade. Ele tem a oportunidade. Ele não vai largar aquilo, porque ele sabe que aquilo é uma mudança, uma transformação de vida dele e das gerações da família dele. Esse é o perfil do estudante do Instituto Federal do Ceará. Um estudante que está no CAD único, um estudante que a família recebe Bolsa Família, na sua grande maioria, 84%. Um estudante que deseja ter acesso a um mundo que a minha geração, talvez a sua, tinha que vir para um grande centro, né? Uma área mais metropolitana para fazer. Esse, estrategicamente, é o perfil. Agora, o mais estratégico é o que ele consegue fazer. É o que esse estudante de nível de graduação consegue fazer. Olha que magia, eu chamo isso de mística do IFCE. Eu entro num curso técnico, verticalizo para um curso de graduação, verticalizo para um curso de pós-graduação, e boa parte desses estudantes se tornam nossos professores. Hoje eu me encontro com meus ex-alunos que são meus colegas de academia. E para além da tecnologia, isso é algo que eu quero muito deixar claro para quem nos acompanha remotamente, é que o IFCE tem curso de arte, tem curso de cultura, tem curso de música, tem curso de pintura, tem curso de teatro, tem curso de letras, tem curso de química, física, matemática, tecnologia também. E aí, nós estamos aí no desafio de entrar na área da saúde agora com esses novos campi. Perfeito, perfeito. Quem conhece o professor Vauli sabe que ele tem uma frase, eu sei disso, já participei de várias atividades com ele. Ele demarca muito o papel, Vauli, você demarca muito o papel das parcerias. Eu acho muito interessante. E quando você vai falar das parcerias, você destaca que tá tudo pronto e nada feito, né? Você vai muito nessa linha. Queria que você falasse um pouco, por mais que o IFCE tenha esse tamanho colossal e essa complexidade toda, ele funciona a partir de parcerias. Como é que essas parcerias elas se estruturam hoje? Bom, nós temos, além das parcerias com os governos estaduais, federais e municipais, né? Nós temos uma série é o que eu costumo dizer, que nós saímos do castelo. Uhum. São as parcerias
com as empresas que desenvolvem programas e projetos estratégicos para elas e para a nação. Então, essas parcerias, elas são construídas por professores que fazem a captação desses projetos, pelas pró-reitorias que vão buscar esses projetos, pelos diretores de campo que vão atrair também esses projetos, porque além a estrutura do IFCE tem a estrutura do reitor, dos pró-reitores, e os 33 campos têm os seus diretores e as suas administrações. Então, isso dá muita celeridade ao Instituto Federal do Ceará a fechar parcerias nacionais e internacionais. E a questão do tudo pronto e nada feito, é o que eu sempre digo. Você tem reuniões espetaculares, reuniões de acordos assim que saem todo mundo apaixonado, mas quando sai da porta a coisa não se concretiza. E aí é um perfil muito nosso mesmo da gestão, dizer isso, vamos concretizar essa ação e transformá-la em algo real. Vou lhe dar um exemplo, nós temos ali em Jaguaribe, eu gosto das ações impensáveis. Impensáveis não é que não seja meritocrática receber, é impensável que, rapaz, Jaguaribe, isso é Jaguaribe. Jaguaribe tem um laboratório, tem 3 laboratórios da Huawei. Você vai em Umirim, tem outras estruturas. Você vai em Maracanaú, outra estrutura. Em outros campos, outras estruturas. Mas a gente precisa avançar nisso. E como é que a gente avança? Saindo do castelo, buscando parcerias, avançando do ponto de vista das tratativas jurídicas, porque muitas vezes os gargalos, as pessoas imaginam que está, mas eu preciso de um aval jurídico e a lei de inovação não permite isso, não permite aquilo. Então, é encontrar caminhos para que isso possa se concretizar. Perfeito. E dentro desses gargalos, Vaulio, o que é que você, pensando aí, saindo um pouco do IFCE, pensando na estrutura mesmo da rede federal, o que é que falta, né, para que esse processo que você descreveu, eles sejam mais dinâmicos? Né? Essas parcerias com a iniciativa privada seja mais dinâmica. Aí é uma avaliação sobre o Brasil mesmo. Né? Quando a gente compara o Brasil com os grandes centros de pesquisa, a gente está sempre um passo atrás no sentido da dinamicidade desse processo. Aqui é mais lento, é mais burocrático. O que é que você acha que falta para que a gente produz ciência de ponta, mas que essa ciência de ponta ela chegue de fato nas pessoas, para que ela chegue de fato no setor produtivo e para que ela ganhe corpo com mais celeridade? Olha, é uma pergunta muito ampla e com muitas respostas. Vou lhe dar um exemplo. Eu estive recentemente numa reunião X, e nessa reunião X, a pessoa que coordenava um programa estratégico para o país disse assim, olha, o Instituto Federal do Ceará produziu essa caneca aqui, mas lá em Portugal existe uma outra instituição portuguesa que produziu a caneca vermelha, e o que a gente quer é a vermelha. Aí disse, eu não quero não, eu não quero nacionalizar simplesmente tecnologia, pintar essa caneca que é verde de vermelha. O IFCE, as outras instituições, o Brasil pode produzir tecnologia. E produzir tecnologia, você tem que ver que tem que estar atrelado à indústria, que tem que ser forte. Há um empresariado que tem que acreditar que as instituições de ensino, e ensino envolve a palavra ensino, como disse Paulo Freire, todas as vertentes, podem produzir tecnologia, podem produzir arte, podem produzir cultura, podem produzir matrizes de transformação econômica para esse país. Esse é o principal gargalo. Hoje você senta com um empresário, seja ele qual for, pequeno, médio ou grande, ele olha assim para a universidade, ele olha assim para o instituto e diz, mas será que essa turma vai fazer mesmo? É melhor eu comprar pronta. Vou lhe dar um outro exemplo. Uma determinada federação de indústrias de um determinado estado foi a um país X, foi a China, e quando voltou, se reuniu e disse, e aí, o que é que nós vamos fazer? Disse, vou fechar minha fábrica e vou comprar tudo da China. Então veio a pandemia, olha aí, nem máscara nós podíamos fazer. Então, é para além, me permita estender na resposta, é para além simplesmente dos amparos jurídicos. Hoje, há algum tempo atrás, o professor ele tinha que ministrar sua aula e se ele fosse fazer pesquisa e ganhar dinheiro, ele ia preso. É o contrário. Sim. Você tem que permitir que o professor, que o técnico administrativo, que o estudante... Esse é o momento dentro da academia que o estudante pode errar 1, 2, 3, 5, 10 mil vezes e dizer, eu quebrei 10 empresas dentro da universidade.
Mas agora eu montei a minha. Você sabe, Cleiton, conhece bem o interior do Estado. Você sabe que temos pessoas que hoje têm a sua vida financeira bem consolidada, mas ele não passou pela universidade, ele não passou pelo instituto, ele não passou pelas experiências que nós aqui passamos. Bem provavelmente ele dá emprego a advogados, a cientistas, e aí você pergunta, como é que esse cara conseguiu? Talento, atrevimento. E a gente precisa ter isso dentro das nossas instituições, com segurança. Com segurança. E o que é a segurança? É você permitir que o pesquisador, que o professor, que o extensionista, que o aluno consiga caminhar dentro da instituição com parcerias estratégicas que preservem os seus direitos autorais, a sua propriedade intelectual. E aí você não pode mais pensar simplesmente no seu mundo. Você tem que pensar em desenvolver para o seu estado, para o seu país, para as áreas internacionais. E não se engane, eu digo isso com muita propriedade. Eu digo isso como alguém que passou e passa por isso todos os dias. Ninguém é melhor do que uma instituição nossa aqui no país. Pode ter um avanço maior, mas esse processo criativo do cearense, vou dizer assim, é insuperável. É insuperável. No entanto, a gente precisa ter bases sólidas de investimento, de governo, investimento de empresas, permitir que isso aconteça. Hoje você chega, isso é um dia a dia, né? Hoje você chega com um estudante que tem uma ideia fabulosa, tem acesso ao laboratório, produz esse produto, mas como é que ele vai vender e vender para quem? Como é que ele faz isso em escala? Então a gente tem que se associar com a indústria. Precisamos ter uma indústria forte, um comércio forte. É uma pergunta, como eu disse, muito longa, com muitas respostas, mas eu só digo uma coisa, olha, eu vou olhar para a câmera ali, vou dizer para os estudantes, vou dizer para os professores, vou dizer para os pesquisadores. A gente tem que continuar acreditando, tem que continuar insistindo. Eu sempre digo para os pró-reitores que, quando eu sair da reitoria, eu quero ser cliente do IFCE. E o que é ser cliente do IFCE? Eu quero ser bem tratado, quero pesquisar, eu quero que os meus estudantes se aventurem com segurança e montem os seus próprios negócios, gerem as suas próprias riquezas. O mundo está aí a sorrir de outras formas diferentes da minha geração. Perfeito. E aí, Vauli, falando da sua geração e dos desafios atuais, perguntei já anteriormente quem é o aluno do IFCE hoje, quem é o professor hoje do IFCE, qual o perfil que hoje tem. E aí eu quero que você faça também um retrospecto a partir da sua experiência, né, de quando você entrou no IFCE. Quais são as mudanças que a gente pode perceber nos últimos 15, 20 anos com relação ao perfil desse professor? O Instituto Federal ele vai completar 115 anos agora em dezembro. Né? Nós passamos por escola industrial, por liceu, por Escola Técnica Federal, por Cefet, hoje Instituto. Posso ter esquecido alguma outra nomeação aqui. Muita coisa. Mas nesses 115 anos, o perfil do professor do Instituto Federal foi sempre o perfil de alguém muito ligado à sociedade, muito ligado às transformações sociais e econômicas da região. Hoje, agora, olhando o Instituto, nós temos diversos professores, mestres e doutores, jovens, que têm no Instituto uma oportunidade de mesclar essa jovialidade, esse novo conhecimento com professores de gerações e de legados muito estratégicos e importantes para o Instituto Federal do Ceará. Então, quem é esse professor? É um professor dinâmico, é um professor inquieto, é um professor que gosta do desafio, que gosta de pesquisar, porque não é fácil você fazer pesquisa no interior do Estado. Uma coisa é você fazer num grande centro, outra coisa é fazer lá no interior do Estado, onde às vezes, ou muitas vezes, por questões de limitações financeiras, não se tem toda a infraestrutura que se deseja ou subsídios que são necessários. Então, esse perfil desse servidor técnico, administrativo e professor que tenta construir lá no impensável, como eu sempre chamo, uma estrutura de pesquisa de impacto que mostre ao país
o valor dessa rede dos institutos federais do Ceará. Cleiton, nós vamos estar em 800 municípios desse país. A rede ela é tão interiorizada que, às vezes, você chega no canto e diz, tem um instituto aqui, esse aqui, não diz, por que não botou ali? É porque é aqui, no impensável, onde nós queremos estar. E não é trivial, olha, não é trivial você fazer pesquisa no canto do impensável. Mas o Instituto faz, os estudantes fazem. Vou lhe dar um exemplo aqui. Eu sempre pergunto, quando participo de uma reunião, eu faço a pergunta para o jornalista, ele foi me fazer a pergunta, quais são os 2 maiores desafios do Instituto Federal do Ceará? Que não é só do Instituto, é de todas as instituições de ensino. A alimentação dos estudantes e transporte. Tem uma família em um campus nosso que o pai pega a sua moto, a moto, não sei nem que ano é aquela moto, não sei nem se aquilo ali é uma moto, acho que é uma bicicleta com alguma coisa ali, motorizada. Ele pega a filha, leva para um campus nosso. Volta, pega o filho, leva para um campus nosso. Volta, pega o outro filho, leva para um campus nosso. Né? Aí alguém diz, que homem preocupado com a educação da família. Mas não precisava ser assim. E chega lá, a pessoa passa o dia lá no campus. Aí a gente tem que garantir a alimentação. Isso. A gente precisa garantir que ele tenha um relativo conforto. E isso não é fácil, isso por vezes não é garantido. Porque o desafio é muito grande nisso. E não cabe tudo no orçamento. E não cabe tudo no orçamento. Mas o impressionante vem aí. Aí eu lhe respondo, acho que umas 10 perguntas de uma vez só. Quem é o perfil do estudante, qual é o perfil do professor, qual é o perfil da instituição. O estudante, mesmo com toda essa dificuldade, ele termina o curso técnico, ascende para o curso de graduação, vai para o curso de pós-graduação, monta o seu negócio, participa de projeto de pesquisa, sai da instituição e vai para outra instituição. Ele cria uma atmosfera de transformação inspiradora e muda, e está mudando a vida agora da família dele. O pai não teve a oportunidade que ele tem, mas o pai reconhece na nossa instituição a oportunidade da vida estratégica de gerações. E aí é que entra o professor, que pega na mão, lega ali, tira dinheiro às vezes do bolso para comprar um insumo, ou usa um projeto de pesquisa, acessa o CNPq, a FINEP, a CAPES, aos órgãos de fomento nacionais e internacionais. Nós temos um programa chamado IFCE Internacional, onde eu pego o menino do curso técnico. Eu duvido ter uma instituição que pega o menino do curso técnico e manda o menino para a Europa, para Portugal, para a Argentina, para a Colômbia, e depois ele retorna. No curso superior, no curso de pós-graduação, da mesma forma. Quando eu falo eu duvido, não estou querendo dizer que o IFCE é o mundo mágico e transformador. Quando eu falo eu duvido, assim, é porque é impensável. Isso. Olha, eu fui pegar um aluno na casa dele para levá-lo ao aeroporto. Os pais nunca tinham saído de casa, assim, sim, nunca tinham ido ao aeroporto, ficaram com medo de subir na escada rolante. Eu teve que subir na escada, porque ele estava com medo de subir na escada rolante. E o filho, sabe o que foi que a mãe me deu para o filho levar para o Canadá? Uma galinha. Uma galinha viva. Eu recebi. Eu recebi a galinha. Agora, como é que eu digo para aquela família que não dá para botar no avião? Mas quem é do interior do estado, quem é da minha geração, sabe que quando a gente viaja para o interior do estado, a primeira coisa que as pessoas fazem para a gente que está sendo visitada é pegar uma galinha, um pato e dar para você. É verdade. Então, isso demonstra o perfil do nosso estudante e o perfil da nossa instituição. Mas a gente faz coisas imensas. Imensas. Isso. Imensas. Perfeito, professor Vauli. E aí não dá tempo a gente tratar de todas essas coisas, de todas as situações impensáveis que se concretizaram. Quero agradecer novamente, Vauli, aqui a sua presença, os fatos que você narrou, a sua experiência, o seu entusiasmo pelo IFCE e pela ciência e tecnologia. E quero finalizar aqui com você com uma pergunta, né? Toda gestão ela tem uma marca, ou ela busca uma marca. Daqui a 30, 50 anos, quando alguém lembrar da gestão Vauli à frente do IFCE, como é que você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como uma gestão que cuida das pessoas, que
uma gestão que ouve e age para o bem da instituição e das pessoas. Você não constrói uma instituição simplesmente tendo os melhores laboratórios, tendo os melhores restaurantes, as melhores infraestruturas, se você não permite o acesso das pessoas a essa instituição. Eu tenho muito cobrado da pró-reitora de ensino, a professora Cristiane, que eu queria muito lançar um programa, não sei como. O programa é o seguinte: passou na calçada, está matriculado. Porque é esse acesso que a gente precisa dar às pessoas. Alguém vai dizer, mas a gente precisa ter um aluno de excelência que saiba resolver as questões de matemática mais complicadas, como nos vestibulares mais complicados. Eu não quero esse aluno simplesmente. Eu quero esse aluno, sim. Mas Instituto Federal do Ceará, queremos aqueles invisíveis, aqueles impensáveis, aqueles que olham para uma instituição e dizem, como é que eu vou entrar aí? Como eu, quando eu vim lá do Baturité, pisei na calçada da escola técnica e disse assim, porque eu quero estudar aqui. E não foi fácil entrar na escola técnica. Então, quantos talentos podem ser trazidos para dentro do IFCE? Um último exame nosso, do Campus Fortaleza, nós tivemos 9.000 inscritos, talvez eu erre no número, 9.000 inscritos para 200 vagas. A gente fica feliz, que concorrência absurda. Mas eu disse, rapaz, eu queria botar os 9.000 dentro do Instituto. Como é que bota? Então, esse é o desafio. É dessa forma que eu quero ser. Eu não. É dessa forma que essa gestão quer ser lembrada. Uma gestão que permitiu acesso irrestrito ao Instituto Federal do Ceará. Perfeito. É isso. Foi isso, gente. Esse foi mais um Cena Legislativa. Vejo vocês no nosso próximo programa.